Boa noite, gente. Aqui estou eu novamente, dando uma continuidade aos nossos assuntos, ao que eu vim me propor a fazer, né? Deixa eu ajeitar aqui. E continuando o assunto do que a gente vem. O que exatamente fazer para sair bem dessa situação toda, né? Que realmente, efetivamente, vai dar efeito para tudo isso que a gente está passando. Então, eu me propus a fazer esse trabalho, procurando ajudar na medida do que eu entendo, do que eu posso, né? Espero conseguir encaminhar ou elucidar alguém ou mostrar o caminho para alguém dentro daquilo que eu entendo ou que eu consigo, né? Claro que eu não sou dona nenhuma da razão, nem quero. Eu tenho a minha verdade, na qual eu venho construindo há muito tempo. E vivo o tempo todo levando as minhas lapadas para encaixar de novo no caminho. Porque né, a gente vai indo. E às vezes a gente sai um pouco, né? Hoje mesmo eu levei uma que conclui muitas outras coisas que mais para adiante a gente pode tocar no assunto. Como eu já falei, sigo pessoas que estão, como eu, há muito tempo nessa história. Então são coisas assim muito profundas, muito intensas, difícil de entender, difícil até eu diria de aceitar, né? Mas quando a gente já está com a cabeça, com a consciência mais expandida, a gente já consegue separar o joio do trigo. Porque nessa altura, gente, se a gente olhar no YouTube, tem de tudo. E é lógico, né? É lógico que a turma, vamos dizer assim, a turma da não-luz, né? Também está usando a mesma arma, né? Envolvendo as pessoas com uma conversa e que a pessoa cai, né? Ela acredita, ela está ainda sondando, ainda não está entendendo direito e cai, claro. Já caíram muitos outros maiores, né? E assim como quem já vem olhando, pesquisando, entendendo todo o processo de 16 mil anos, que não foi brincadeira, não está sendo brincadeira, né? É uma guerra muito intensa e que eles não querem largar o comando disso tudo, o comando desse planeta, o comando dos escravos, né? Vamos dizer assim. Querendo ou não, é o que nós somos para eles. E isso demorou muito tempo para eles construírem. E eles não vão largar esse osso tão facilmente. Então eles vão levar, sim, muita gente. E hoje foi uma das partes que eu entendi o que está exatamente acontecendo agora. É bem complicado. Mas, enfim. Como é que vai ser? O que eu posso, pelo amor de Deus, fazer, né? Bom, na verdade, cada um de nós agora, neste momento, enquanto está acontecendo tudo isso, cada um vai, né? No fim, para onde a gente vai, o que vai definir quem você é, o que você é, em que você se tornou, né? Poxa, mas eu tento ser o melhor possível, sim, se for de coração, se não for uma pessoa que fala uma coisa e faz outra por trás, é a hora da verdade. Quem gosta de pôr máscara, estamos num momento que a máscara não existe para quem está vendo. Só existe para nós aqui que estamos na Terra. Então,
Quem quiser entender isso, tudo bem. Quem não quiser, já sabe o comando, como é que vai ser, né? Mas ao mesmo tempo, ai meu Deus, e agora? A gente não tem, já falei isso, vou repetir, a gente não tem que temer nada, não há o que temer, porque eu já falei também, há um processo de evolução, tá? E nesse processo de evolução, temos uma lei de universo que é o livre-arbítrio. Então, quem não quiser, quem gostar de brincar de faz de conta, com máscara, achar que está enganando, vai não vai ficar aqui, não vai herdar a terra, como eles falam, e, não, mas não é problema isso. Entendam bem, são 7 planetas que estão sendo alocados, todos que desencarnam neste momento. 7 planetas. Me parece que 3 dos 7, apenas 3 continuarão com esses gerentes, arcondes que a gente tem aqui. Esse tipo de gerência, esse tipo de gente controlando tudo. E os restantes serão planetas de terceira dimensão, mas, como é que eu posso dizer? Olha, eu vou deixar, não sei se todos vão conseguir entender o que eu vou falar. Se já não tiver esse tipo de política, se já não tiver esse tipo de idealismo, se já não tiver essas famílias controlando como controlam, que são os arcontes, nós já vamos estar no paraíso. Que imagine planetas iguais a esses, a ponto da gente nem perceber a diferença. E ter que trabalhar, ter que levantar de manhã, trabalhar para conseguir isso, cada um fazendo o seu trabalho. Nós vamos construir uma sociedade, mas sem sustentar gente que rouba. Só porque acha que está no poder, ele pisa e rouba todo mundo, porque ele tem o poder. Sem ter igrejas controlando a sua mente, lhe pondo medo. Apenas você fazendo o seu e em troca recebendo alguma coisa para você ter os seus momentos de lazer, para você poder ter sua casa, as coisas que você acha necessário. A comida, né? Cada um achando, então eu vou precisar comer, então eu vou plantar, eu gosto de mexer com a terra. Não, mas eu gosto de fazer isso, eu não gosto. Então tá bom, então eu compro a tua comida que tu planta, mas eu construo o trator, né? Por aí vai. Eu construo as casas, cada um fazendo o seu. Para que todos nós possamos ter um bom crescimento, já está para lá de bom tamanho. Tire esses ovos podres desse cesto, que você vai ver que a grande maioria do povo, a maior maioria do povo, ele é bom demais. Basta ter uma desgraceira qualquer, ver como o povo se une, se ajuda, se dá as mãos, né, faz de tudo para doação e tudo mais. Vê como o povo ele é bom. Então não tem que temer, né? Porque quem é bom, mesmo não herdando a Terra, né, indo para a 5ª dimensão, nós vamos estar em um planeta de terceira dimensão, sim, mas sem arconde, sem escuridão, nos sugando, se alimentando das nossas energias, como eles fazem. A energia do nosso trabalho, a energia do dinheiro que a gente gera com o nosso trabalho, a energia da nossa consciência pelas religiões. Todos os nossos tipos de energias que a gente emana, eles se alimentam e se gargalham dos nossos medos, morrem de rir às nossas custas. Então, neste momento, nessa hora que a gente está vivendo agora,
a espiritualidade ou os nossos irmãos do universo estão transformando a gente, esse corpo aqui, para aguentar esse momento que a gente está passando, esse calor que nós passamos nos últimos dias. Teve uma explicação científica. É simplesmente nosso corpo aguentou porque nós estamos deixando de ser um corpo à base de carbono para um corpo à base de cristal. Alguns mesmo assim vão ficar e outros ainda mesmo assim não vão ficar, tá? Então os nossos corpos estão se transformando, sim. Estamos indo, a tendência é a gente ir para um estágio mais puro, de mais amor, de mais compreensão. Ah, você está brincando comigo, né? Porque do jeito que a violência tá, pois é. É porque, a grosso modo, logo de lapada assim, está separando o joio do trigo. Mas depois vai afinando mais, né? Então, quem ainda está do lado de cá, né? Ainda está parte do trigo, pode de uma hora para outra virar joio. Depende, né? Mas ainda está lutando aqui, tem coisas para arrumar, ainda sou assim, ainda sou assado, mas não faz coisas erradas, né? Que não tem o amor junto, que não tem uma confusão de influências erradas, daí eu erro. Então tem tudo isso aí valendo ainda. Mas, de certa forma, nesse momento, o fundo do poço onde nós estamos chegando é para justamente mostrar essa parte. Quem é joio e quem é trigo? Da primeira ceifada. Eu diria que nós já estamos na segunda ceifada, tá? A primeira ceifada, no meu ver, foi lá a parte espiritual. Já foram desmontados todos os umbrais, cidades astrais, tudo isso já foi tudo desmontado. Foi para onde tinha que ir cada ser, tá? Aí, agora a parte aqui é uma parte mais fina, né? Então logo boia os feijões podres, né? Boiando, vai a segunda ceifada. A terceira vai ser essa mais fina. Essas que são realmente pessoas que não são do mal, mas também ainda não se apresentaram. Mais ou menos isso. E como é que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, primeira coisa, larga esse orgulho de lado e peça no travesseiro, lá no seu travesseiro, perdão. Perdão para quem você acha que você de alguma forma prejudicou. Perdão porque de repente você achou que estava fazendo a coisa certa e depois você vê, ups, dei errado. Perdão, peça perdão. Peça perdão por não gostar, perdão até para aquele que te aprontou algumas. Porque você perder, é aquela coisa, né? Eu cuido do meu, o problema é dele. Porque se ele te aprontou alguma, seja a origem do que for, amoroso, comercial, seja o que for, não interessa o que. Mas, poxa, mas fulano fez isso para mim. Pois é. Peça perdão, porque de certa forma você permitiu. Você foi promíscua, você permitiu que ele fosse. Ah, mas ele me traiu. Ninguém trai aquela pessoa que ele sabe que ele vai ter uma resposta firme. Então você foi permissiva. Então por aí vai, tá? Não vou entrar nesse mérito da questão, porque cada um tem que fazer a sua como é que se fala? Como é que, ai meu Deus, como é que a gente pode falar? A sua, agora não vem. Pois é, cada um tem que pensar, né? Fazer o seu balanço, né?
do que andou fazendo, do que fizeram para você e peça perdão. Lembra, eu já comentei em algum vídeo aí passado, Ho'oponopono. Quem pratica Ho'oponopono, pega aí no YouTube de todo tipo de coisa, tem a oração principal, né, original, que também ajuda qualquer um. Mas perdão, pedir perdão, é uma das coisas fundamentais, né? Por tudo, tá? Por tudo. Largar, não, mas foi por bem, eu menti porque eu não queria magoar a pessoa. É melhor não verbalizar mentira. Se você vai abrir a boca para magoar, você fica... Aí se ela fala assim, então você concorda comigo? Esse é um problema seu. Não vou eu me meter nisso. Tipo, sai pela tangente, mas não cria uma mentira. Deixa ela com a verdade dela. Você tem a sua, tá? Então, criar mentira e essa desculpinha de que, não, mas eu menti porque eu não queria magoar. Então, calasse a boca, que era melhor. Todos os nossos valores atuais, tudo que você tem como felicidade, é melhor trocar, tá? É melhor trocar. Trocar por amor, por compreensão, por mansidão. Mas então eu tenho que ser pobre? Não, ninguém falou em pobreza. Você pode continuar batalhando e querendo crescer, sem, claro, pisar em ninguém, fazendo só o seu, ter seus ideais, tá? Mas não ter isso como uma bandeira única, como se isso fosse a sua única felicidade do mundo. Tipo, mas quando eu tiver uma mansão na praia, aí eu vou ser feliz. Aí quando você chegar lá, tenha certeza, quando você chegar a ter sua mansão na praia, você não vai nem curtir a sua mansão na praia. Automaticamente, mas quando eu tiver um iate, aí eu vou ser feliz. E é assim, essa pessoa, ela nunca vai ser feliz. Então não são esses valores. É simples, você não consegue porque não são esses valores. Não é esses os valores que vão tornar você felizes, tá? Então, os valores que a gente tem atual como parâmetro de felicidade, que é a mídia que passa, é a mídia que colocou a gente nisso. Então, a gente trabalha uma vida inteira para conseguir esse tipo de coisa. Se não é isso que eu acabei de falar, em outras escalas, talvez para baixo, não interessa. Não, mas eu sonho em ter só minha casinha. Nossa, se eu tivesse a minha casinha, eu ia ser tão feliz. Pois é. A hora que ela tivesse a sua casinha, ela ia querer uma bicicletinha e por aí vai. As coisas acontecem e você vai adquirindo, mas não com esse peso de valor. Elas vão acontecendo porque você batalhou por isso e vai acontecendo. Mas não que você tenha que colocar isso como ideal. Você pode focar. Você pode co-criar. A gente tem esse poder de co-criar, mas não colocar como isso a única coisa que vai tornar você feliz. Não é. Não é isso. É apenas um objetivo. Não, meu objetivo é eu ter uma casa própria. Ótimo. Então trabalhe para isso. E cocrie. Imagina. Trabalhe nisso. Imagina como é que ela vai ser. Qual cor que ela vai ter. Quantas janelas, porta, como é que vai ser o portão. Tudo. Você cocria. Trabalhando, mas não colocando como o sonho maior. Nada mais do que isso importa. Não, apenas como um resultado do seu trabalho. Isso é uma das coisas. Por amor, por um amor, né? Não apego, uma diferença muito grande. Apego é colocar, não, enquanto eu não tiver minha casa, eu não sossego. Isso é apego.
Amor é quando você cocria e sonha vocês felizes lá, sentindo é leve, a coisa é leve, é diferente, tá? Buscar maior compreensão é difícil pra caramba. Não estou falando isso, mas vou falar uma coisa para vocês, né? Compreensão e mansidão é uma coisa que eu não tenho. Eu sou muito intensa, até por causa do meu signo, e mergulho de cabeça nas coisas. Então é bem conflitante. Mas pôr mais amor em tudo que toca, né? Compreensão em tudo que vive ao seu redor, né? Um pouco mais de mansidão. Porque os valores atuais da nossa sociedade, na verdade, são ilusórios, tá? São todos ilusórios. Basta dizer uma coisa: você morre. Tu leva a tal casa sonhada, que tu colocou a tua vida inteira como o principal, o ápice da sua vida. Tu vai deixar ela aí. E tudo mais. O que você leva? O que realmente não é ilusório? É os teus conhecimentos, é as tuas experiências. Isso não tem, é que nem Mastercard, não tem preço. As suas experiências, que cada qual vive a sua. Eu posso ter vivido uma vida inteira ao lado de uma pessoa. Eu tive as minhas experiências e ele vai ter a deles. Eu vou ter as minhas conclusões daquilo que nós juntos passamos. Eu vou ter as minhas conclusões e os meus resultados. Isso aqui é interessante. Isso eu vivi. Vivi as mesmas coisas que meu marido. Ele se envenenou com os maus sentimentos dele, desenvolveu uma diabetes e morreu. Eu vivi exatamente as mesmas coisas que ele. Não desenvolvi doença nenhuma. Não desenvolvi raiva, rancor e uma série de outras coisas que a gente aprende muito bem aprendido no decorrer da nossa vida. Estou aqui, sem tomar sequer um remédio de pressão alta, com a minha idade. Eu não tomo um remédio, a não ser vitaminas que eu compro para mim. Então, é o que eu estou falando. Isso eu testemunhei. A gente é capaz de viver juntos, né? Vivemos aí 42 anos de casado, mais 4 de namoro, 46 anos. Sendo que eu conhecia ele desde o primário. Então, vivemos 46 anos, vivendo exatamente as mesmas coisas, sendo as mesmas coisas. E ele interpretou de um jeito e eu interpretei de outro. Então, um se foi e o outro ficou. Essa é o resultado. Tudo depende de como você vive nessa vida, como interpreta, como entende e como encara. Então, a compreensão das coisas e procurar ter um pouco de mansidão, né? A mansidão, respirar fundo e falar, calma, peraí, né? E vamos lá. Então, por isso que eu falei para vocês que os valores atualmente não, né? Desde sempre são ilusórios e não duram. Tome cuidado com isso. Então, o que a gente tem que fazer? Além de pedir perdão, pelo menos tentar colocar na nossa cabeça, colocar na cabeça que uma coisa é você pôr peso demais no seu sonho como valores extremamente essenciais. E outra coisa é você ter apenas um ideal, né? Apenas um norte, né? Tipo, eu quero chegar a ter a minha casa própria. Mas isso não vai. Eu não vou vender a minha alma, nem vender minha mãe para isso.
certo? Então, imponha limites. Eu vou trabalhar para isso. Tudo bem, tem que trabalhar, eu vou trabalhar, mas eu não vou morrer em nome disso. Então, porque sempre pensando assim, a hora que eu for, não vou levar nada. O que eu vou levar são as minhas experiências. Então, eu tenho que, primeiramente, que é a maior riqueza, é o aprendizado. São as suas experiências e as conclusões. Porque tem gente, sabe o que eu reparei? Tem gente que passa pelas coisas e não conclui nada, viu? Por incrível, para mim isso é incrível, né? Mas tem gente que passa pelas coisas, sai do problema, aí você pergunta, e aí, o que você concluiu disso? Concluí? Não, nada, passou. Aí a coisa pode voltar, né? Acontece de novo. Então, procurar ter conclusões acertadas sobre o que você passou, sobre os aprendizados. Então, procurar ter o que é as sensações, né, os valores ilusórios para trás e apenas dar mais valor e entender que o principal é os que duram, é os que vão com você. Junto com isso, para exercitar tudo isso, a gente tem a renúncia de muita coisa, renúncia do ego, dos valores, né, da carcaça, o desapego, a ter, assim, isso eu acho que tem, pelo menos eu acredito, né, que é aquela coisa da colaboração. Só vale a pena eu me dar bem se todos nós vamos nos dar bem, juntos. É por isso que eu tô aqui. Não adianta nada eu me dar bem e ir lá ou ficar aqui no planeta, né? Opa, me dei bem. Eu sou inteligente, eu me dei bem. Vocês não. O que me interessa isso? Quanta gente está envolvida aqui comigo nessa vida aqui na Terra e que eu gostaria de que fosse comigo? Muita gente. Nessa altura da minha vida, muita gente. Daí a minha ideia de falar, poxa vida, será que eu consigo ajudar alguém? Né? E estou aqui para isso. Então, essa coisa da colaboração é uma forma de exercitar o amor. É uma forma de exercitar o amor. E outras tantas que a gente tem. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, parem de idolatrar. Idolatrar cantores, artistas, gente, sei lá, em evidência, ídolos até de políticos, né? Quem me acompanha ou quem me conhece mais fala assim, mas ela tem. Não, eu não tenho ídolo. Eu apenas torço para um que sei perfeitamente que ele não é o certinho da vida. Mas é o que temos para hoje, sabe? É o que temos para hoje. Porque o outro consegue ser pior. Então é isso. Mas virar para mim e dizer, não, mas o perfeito é aqui, não. Aí é uma ilusão sua, né? Não minha. E nem muito menos que é meu ídolo. Fique bem claro. Então, todos esses, sabe, que já me falaram assim, poxa, tá tudo certo, para onde eu for, o importa é que tenha cerveja, futebol e mulher. Tadinho dele. Coitado dele. Gente, você achar ou levar, nem de brincadeira, que a vida se resume a isso, futebol, bebida. Lamento, gente, lamento muito. Quem ainda está grudado
a esse tipo de valores e de ídolos, né? Porque quem gosta de futebol, de Big Brother, sei lá, de ver Luciano Huck, lá, tem ídolos na cabeça. E esses vão ficar, com certeza, nem pelo meio do caminho. Nem pelo meio do caminho. Bom, já deu 30 minutos, não gosto de ser muito longa, mas perceberam. Cuidado com os valores, né? Cuidado com o que a gente carrega como principal valor de vida. Não, meu ideal de vida é tal coisa. Então você pode ter como ideal é lá que eu quero chegar. Então trabalhe e tal, mas não ponha todas as suas expectativas, todos os seus sentimentos nisso. Não faça isso. Os seus sentimentos você tem que colocar nos enfrentamentos, nas experiências, nos saberes, nos seus saberes. Como você entendeu essa sua experiência? De que lhe valeu essa experiência? É disso que a gente está falando, tá? Procure pensar e assim, não esquece de pedir perdão. Peça perdão. Novamente, Ho'oponopono tem no YouTube, ajuda muito. Me ajuda também, claro, que eu já falei. Não sou a mestra aqui, também estou junto. Apenas é o que eu lhe falei. Lembra que eu falei? Somos todos andando numa estrada. Uns estão mais à frente, outros estão um pouco mais atrás. E eu meio que não sei assobiar, mas tipo, vem, pelo amor de Deus, vem. Aperta o passo, que o tempo está acabando. Tá bom? Vamos passar agora por uma eclipse super eclipse, né? Do 8/4. Isso vai gerar uma série de consequências que parece que a gente não vê nada. E porque a gente não vê nada, como eu já falei, não está acontecendo nada. Então, você não vê o ar, mas você precisa dele para respirar, né? Então, cuidado, que a gente não está vendo. Graças a Deus que a gente não está vendo. Porque se estivesse vendo, ia estar a gente se atirando da ponte. Então, deixo aqui o meu recado. Resumidamente, não esqueça de começar a fazer as suas análises e pedir perdão a tudo que fizeram até agora, ou pessoas ou as situações, não sei. E tentem mudar as suas expectativas, né? E começar a acordar mais para o que é de real valor, não a parte mais física, carnal e palpável. Isso você tem que ter um propósito de vida, mas não ser cegamente para isso. Tá bom, gente? Obrigada por quem assistiu até aqui. Peço para vocês um like, tá? Logo eu vou começar a colocar, ou já coloco aí o meu telefone, mas eu já vou deixar desde já gravado para para quem, né, quer conversar comigo. Eu teria um imenso prazer de ter uma conversa com quem precisa, né, ou quem ainda não entendeu direito, quem sabe. Eu vou dar um telefone que eu acabei pegando. Nossa, tenho, porque eu morei em Marília um determinado tempo. E que coisa absurda, né? Olha, acontece umas coisas absurdas. E eu não guardo o número do telefone. Então eu vou pegar aqui, ó. Como eu morei em Marília, esse telefone tem um número de Marília, mas eu sou aqui de Santos, né? Mas é melhor que vocês acessem esse número para o WhatsApp. Aí não confunde com o meu particular, né? É 14, né? Que é Marília, 014
991 578745. Novamente, 014 991 578745. E aí a gente pode conversar, eu mando o reiki quando as pessoas pedem, ajudo, né? Trabalho com pêndulo também. Neste momento estou procurando não fazer agora isso, mas reiki, isso eu faço muito para muitas pessoas que me pedem à distância. E direcionamento, a gente sempre está à disposição, pronta para conversar e ajudar naquilo que me cabe, né? Eu já falei, não tenho a pretensão de ser a única, a certa, tá bom? Um beijo para todos, obrigados para quem chegou até agora, até aqui, né? E não esqueçam de dar o like, que isso ajuda muito o canal para atingir mais gente, tá bom? Gente, boa noite, obrigado.